Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um vídeo breve, mas com certeza muito útil. O vídeo de hoje vai lhe ensinar uma técnica simples para você poder escrever textos. Qualquer tipo de texto baseia-se nessa técnica. Textos, artigos científicos, textos literários, poesia, contos, textos burocráticos, atas, termos de referências, planos de atividades, relatórios, enfim, uma série de documentos e uso a minha técnica infalível. Por isso eu vou partilhar consigo hoje essa técnica para você que tem dificuldade em fazer textos no seu trabalho, no seu dia a dia. Pedem-lhe, por exemplo, olha, escreva-me um TDR, um termo de referências, ou faça-me um plano, faça-me uma ata e você não sabe como começar, etc. Então, este é o vídeo certo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já, coloca já um like, porque você pode esquecer, não é? Coloque já um like e sem mais demora, vamos para os elementos. Primeiro você precisa definir a forma do seu texto. Todo texto é um produto e como tal ele tem uma forma. Você precisa definir a forma. E depois a substância, ok? Forma e substância. A estrutura do texto é a sua forma. O seu texto não importa se ele é uma conclusão, se ele é uma secção de desenvolvimento, um capítulo de desenvolvimento, se ele é uma introdução, se é uma ata, se é um comunicado de imprensa. Todo o texto, por mais breve, sintético, até um texto de meia página, deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, aqui a parte da forma, você tem que atentar, tem que prestar atenção a estes três elementos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esta é a forma de todo o texto, ok? E esse aspecto em particular não fui eu quem inventou, foi Aristóteles. Bem, depois da forma, aqui pensar na substância. O que é a substância? O que será a substância do meu texto? Bem, a substância é o que você vai colocar na secção de introdução, o que você vai colocar na secção de desenvolvimento e na secção de conclusão. Pronto, dito isto, você tem que pensar que tipo de ideias eu vou colocar na introdução do meu texto. Imagine que você vai escrever um artigo científico de 10 páginas. Eventualmente, uma página e meia é a introdução. Outras 6 páginas, 7 páginas, você vai dedicar ao desenvolvimento. E outra página e meia, você vai dedicar à conclusão. Bem, como podem ver aqui no nosso slide, primeira coisa a escrever na introdução é a qualificação do texto. O que é isso, qualificação do texto? Você tem que dizer de que se trata o texto. Você vai escrever um texto sobre o quê? Você tem que apresentar o texto ao leitor. Este é um artigo que aborda os problemas contemporâneos na infância. Você tem que apresentar, tem que qualificar o seu texto. É muito importante porque isso serve também como um elemento para capturar o leitor e eventualmente prendê-lo também. Então, qualificação do texto é apresentar o texto, de que se trata o texto. Não confundir isto, por favor, com objetivos do texto, que é também um outro elemento. Depois da qualificação, você deve apresentar os objetivos do seu trabalho. Você já começou por dizer, este é um artigo que aborda os problemas contemporâneos da infância e depois vai dizer, tem como objetivo, atenção, eu estou a lhe dar uma estrutura, uma fórmula que você pode aplicar para escrever textos sobre qualquer coisa. É só você mudar as palavras. O texto vai ficar igualmente profissional, bem conseguido, ok? Você começou por qualificar o texto, que é dizer a que vem o texto, né? Este é um artigo que aborda os problemas contemporâneos na infância. Depois, outro elemento que você deve colocar na introdução, qual é aqui na parte da substância, é falar dos objetivos. Tem como objetivo apresentar um mapeamento das principais teorias. Você está a dizer o objetivo. Para tal, adotamos uma metodologia
qualitativa. Você está a falar da metodologia. No desenvolvimento, o que é que você faz no desenvolvimento? Bem, no desenvolvimento do texto, você vai ter que apresentar a estrutura narrativa. A estrutura narrativa, ou seja, como é que, e aqui estamos na componente ainda do desenvolvimento, como é que você vai desenvolver as suas secções? Imagina que você está a trabalhar um tema que tem várias secções. Uma secção dedicada à África, por exemplo, outra à Ásia, outra à Oceania. Como é que você vai contar esta história? Pois, tem que adotar uma estrutura narrativa e depois apresentar uma tese e uma antítese. Todo o trabalho tem de ter uma tese e uma antítese. Bem, mas vamos lá. Você, recapitulando aqui brevemente, você já fez a qualificação do texto, né? Fazendo a qualificação do texto, você apresenta a natureza do texto, já falou dos objetivos, o que é que o seu texto pretende resolver, qual é o método que você vai utilizar para resolver a questão. Bem, na estrutura narrativa que você vai adotar para escrever o seu capítulo de desenvolvimento, eu sugiro que você adote aqui duas variantes. Uma variante que é de comparar, outra é de descrever. Ao estruturar as suas secções, os seus capítulos, as suas subsecções na componente do desenvolvimento, você pode começar por comparar, por exemplo, teorias. O que é que uma teoria diz em relação a outra, encontrar pontos fortes e pontos fracos. Imagine que você está a trabalhar com teorias do desenvolvimento. Você vai comparar problemas contemporâneos da infância, aplicar as teorias de desenvolvimento, ver os países, etc. Pode fazer uma comparação. Pode ser geográfica, pode ser no tempo, temporal ou cronológica, ou pode também optar por outra variante, que é da descrição. Apenas descrever as teorias todas. São duas formas de você desenvolver os seus capítulos. No desenvolvimento do capítulo é onde você deve introduzir uma tese e apresentar uma antítese. Normalmente a tese ela decorre do estado da arte, decorre do estado de opinião geral que você encontra na literatura. No exemplo corrente que estamos aqui a utilizar para o nosso texto, o nosso trabalho de hoje, nós estamos a usar o exemplo dos problemas contemporâneos da infância. Então você vai ver quais são as teorias dominantes, essa é a tese mais ou menos, e você vai fazer uma antítese, que é apresentar uma nova ideia para bater a tese, que é a ideia dominante. Depois dessa antítese, dessa tua nova tese para bater a tese, para rebater a tese dominante, você vai gerar a síntese, que é a nova ideia. Bem, a síntese você vai apresentar aonde? Vai apresentar na conclusão. E como é que você estrutura uma conclusão? Bem, a conclusão pode ser estruturada em 3 momentos. Um primeiro momento, você apresenta os principais achados. Os anglófonos dizem key finders, são achados-chave, os principais achados, as principais conclusões que você encontrou, quer na revisão de literatura e no conflito entre a tese e a antítese, as ideias antigas com as ideias novas, você encontrou elementos importantes, né? Então você vai colocar ali o estado da arte, os principais achados. É normalmente a primeira ideia que eu coloco na minha conclusão. Depois, as ideias a reter. Não confundir principais achados com ideias a reter. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Pois que as ideias a reter têm que ver com aquilo que você defende, nomeadamente aquilo que emerge, que decorre, que resulta da sua tese. Imagine que você encontrou na literatura uma espécie de consenso generalizado sobre os problemas contemporâneos na infância, terem, por exemplo, origens políticas ou culturais, né? E que, de facto, ao colocares essa tese com a tua antítese, você chegou a uma síntese que é que não é verdade. Não é verdade que esses problemas decorram apenas de fatores políticos ou culturais, decorrem também de fatores econômicos. Então você pode colocar como ideia a reter
que há uma limitação na literatura em relação à interpretação deste fenômeno, porque há um outro elemento, que é nomeadamente o fator econômico, que está a ser descurado, que não está a ser considerado. Portanto, você vai colocar no segundo momento da sua conclusão as ideias a reter, aqueles elementos que, se você tivesse a fazer um apontamento, se você tivesse a fazer um resumo, você colocaria lá como importante. É que você coloca no segundo bloco, na segunda linha da sua conclusão. Bem, no fim, o terceiro momento das conclusões que eu costumo fazer, e você, se quiser assim, acredito que vai ter feito uma boa conclusão, é dar nota das ações a tomar. Depois de você ter achado aquelas principais teorias, depois de você ter detectado falhas e elementos a reter, o que é que você recomenda à comunidade acadêmica? Normalmente alguns chamam de recomendações, e há também uma espécie de tradição na academia que alguns trabalhos, além da conclusão, devem ter recomendações. Embora normalmente isso é exigido mais para relatórios de estágios, né? Trabalhos com a natureza de conhecimento aplicado. Normalmente é recomendado aqui, na questão do conhecimento aplicado, fazer uma recomendação. Mas se não for o caso do seu trabalho, como é, por exemplo, na generalidade dos artigos científicos, não se exige, não se costuma colocar recomendações. Você pode apontar caminhos futuros, caminhos para próximos estudos. Você pode dizer, por exemplo, que dado o que se constatou na teoria, depois do teste das hipóteses, da confrontação da minha tese com a tese vigente e a síntese a que cheguei, é recomendado, é expectável que se desenvolva isto, que se faça aquilo, etc. Deste modo, você fecha a sua conclusão. Se gostou do vídeo, deixa aqui um like, partilhe, subscreva o nosso canal e também pode já agora deixar sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Até lá então, um abraço.